Gandharvas são seres, é uma classe de seres que se alimenta pelo cheiro. Mas tem os Gandharvas, que dizem que eles são eles constroem, são seres que constroem casas, cidades, palácios rapidamente em lugares que brilham muito. Por exemplo, uma panela muito brilhante, um recipiente brilhando, muito bonito. Então eles são atraídos, eles constroem casas, constroem cidades ali, entendeu? E de repente pode ser destruído também. Você pode encher a panela, lavar a panela, ou coisas que afetam isso, né? Então tem quantidades imensas. Outra coisa é o ser do bardo que fica preso, é um ser humano que fica preso nesse estado. Por exemplo, ele fica apegado a um local, né? Vira um tipo de um obsessor no local. Nesse caso, ele é um ser humano, mas ele está dentro do reino dos pretas, ou dos fantasmas famintos. Então a pessoa pode ser um ser, mas pode estar ligado com outro reino. Existe a possibilidade de um ser que está no bardo da morte, entrar no bardo do sonho? Da morte, quando está no processo de morrer? Não, alguém que entrar no... Eu não compreendo exatamente o que é o bardo do sonho, porque tem o bardo do sono, do sonho, da meditação. Não, eu vou te dizer o que é isso. Quando a gente fala os 6 bardos, quando a gente fala bardo do sono, isso seria, como dizendo, o bardo do estado em que você deita para dormir e acorda, independente que você esteja sonhando ou no sono profundo. É o bardo do adormecer, ou do adormecido, tá? Porque bardo você pode dividir enquanto vocês quiserem. O tempo que vocês veio de casa para cá hoje até voltar é um bardo. Então quando você fala bardo do sono, o bardo está incluído o sonho também. Se você quiser subdividir, aí você tem o bardo do sono profundo e o bardo do sonho, que é quando surge, manifesta-se os sonhos. Por exemplo, esse bardo da realidade, como ela é absoluta, o bardo da clara luz, ele também pode ser dividido em 2 bardos. O bardo da primeira fase, que é da clara luz, e o segundo bardo, dentro desse bardo, que é o surgimento das divindades iradas e pacíficas. Então é apenas uma questão de nomenclatura. Mas na verdade, os 6 bardos, quando você fala 6 bardos, é o bardo do nascimento até a morte, que é o que nós estamos indo. O bardo parte de adormecido, que é quando você dorme, tira a consciência daqui, tira a consciência do estado desperto, né, e dorme. O estado meditativo, o bardo do estado meditativo, concentra profunda meditação, de absorção meditativa. Uma pessoa que assim entra num estado de catalepsia, isso seria é um tipo de bardo. Porque está no estado dentro de um tipo de bardo. Mas quando a gente fala desse sistema do bardo aqui, é sobre esse processo de morte, né? Se você consegue meditar totalmente, se absorver na meditação, o samadhi fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, esse é um bardo. Entendeu? Mas você disse que a pessoa, que eu não entendi, a pessoa que... Não, a minha pergunta foi sobre, por exemplo, um ser que está no bardo da morte, né, que morreu Em qual fase dele? Você tem o bardo da Dolores da Morte, que é o processo de morte, onde os elementos se dissolvem. Esse é o primeiro bardo da morte. Não, por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo no bardo da morte. É tipo Depois vagando. Ah, sim, você no Sipa Bardo. No bardo do vir a ser. Isso. Quando ele já saiu do corpo já e está achando que... Esse ser entra no bardo do sonho também? Não. Tudo é alucinação. É um sofrimento incrível.
Ele não dorme. Acontece só desfalecimentos e reavivamentos. E confusão. Mas nós podemos fazer uma prática nesses 49 dias para ajudar esse ser que se encontra no barco. Chênese. Não qualquer uma, mas não tem uma mais completa que Chênese. Pela própria motivação, como a prática de Chênese é. Mas por esse período de 49 dias. Quem sabe fazer POA, faz POA. Entendeu? Durante esses dias, todo dia faz POA. Questão de consciência. Mas não é todo mundo que vai fazer POA. E para você fazer POA para os outros, você tem que ser boa para fazer POA para você. Depois que você tem sinais da sua prática de POA, que você vai fazer POA para os outros. Entendeu? Então, a melhor coisa que tem é Chênese. Não tem o quê? Pura compaixão, os raios de luz. Quando eu for dar a próxima comentário de Chênese, então, cada raio de luz que sai de Chênese, né, vai de uma sílaba, vai para um reino, liberando cada ser daquele reino. E isso você faz com todos os reinos. E você pode colocar isso, a pessoa que morreu, especialmente na sua frente. Nesse momento você visualiza os seres, então você visualiza especificamente a pessoa que morreu na sua frente, com o Chênese no alto da cabeça dela. Todo o processo que você faz de Chênese, raios de luz, purifica, você faz em cima dessa pessoa. Quanto mais for mais estreita a sua ligação com essa pessoa, mais efeito vai ter. Você não pode dizer que uma pessoa que morreu, você só a viu por nome, morreu lá, que isso vai ter muito efeito. Seria assim, errado dizer isso. Mas como é que você consegue interferir através da sua prática no karma dessa pessoa que está morta? Ela não tem que passar por problema. Sim. Eu não estou falando do karma. É o seguinte, quando a pessoa tem uma ligação em vida muito com você, ela automaticamente, ela vai estar, a primeira coisa que ela vai pensar depois que morreu é em você. Ela está com tensão. E pelas habilidades, entre as paranormais que ela adquiriu por estar no bardo, chama-se poderes mundanos do bardo, em que você vê com mais clareza, escuta com mais clareza, tem um corpo desimpedido, você pode ver que a pessoa o sentimento da pessoa, ver o que está pensando. E você ligação com ela, você começa, e ela vai ficar mais com a intenção em você. Ela não vai ficar com a intenção numa pessoa que ela não conhece, que mora do outro lado da cidade. Ela vai ficar procurando as pessoas que conhece. E com isso ela vai ver o que você está falando. E você transmitindo esse tipo de coisa com ela, ela pode vir a se beneficiar. Por quê? Porque ela pode ter uma consciência nessa situação. Não é que você vai interferir com o caminho dela. Você vai mostrar para ela e ela pode ver isso, e através dela ver isso, ela pode mudar a própria percepção mental dela. Só tem uma forma de você poder interferir no outro, depois que você atingir o primeiro nível de Bodhisattva. Mesmo que você faz Tonglen, você não interfere em nada. Sabe o que é Tonglen, sabe? Dar e receber. Uma prática que você, de Bodhisattva, que você inspira todas as confusões, karma negativo das pessoas como fumaça negra, inspira, purifica e sopra como fumaça branca, que vai lá, entra, e esses seres também entram dentro desses seres, e que purifica todos esses seres, todos os males, tudo e tudo. Certo? Só que, na verdade, ninguém tem a capacidade de tirar o karma de ninguém. Se fosse isso, os Budas, Bodhisattvas, não tinha ninguém mais insensato. Certo? O que acontece é que essa prática de Tonglen, na verdade, está beneficiando a você, criando você bases mentais e hábitos que você venha a realizar a sua natureza somente, venha a realizar um estado de Bodhisattva, de realização. E daí você pode realmente, efetivamente, ajudar as pessoas de uma forma mais direta. Quase que interferir. Não. Às vezes, de uma forma, é uma forma como se diz,
decepcionante dizer isso, porque nós temos sempre essa nossa ideia naive, né, sonhadora, de podermos resgatar as pessoas. Isso, assim, efetivamente, tirar o karma, a pessoa, tirar o karma dela através disso, tirar todas as coisas. Mas não podemos tirar isso. Nós estamos fazendo base para nós mudarmos a nós mesmos. Entendeu? Só quando você chega ao primeiro nível de Bodhisattva que você, daí, pode de uma forma mais direta e efetiva ajudar. Dependendo da situação também. Porque aí você vai ter sabedoria de como usar o método, de que se a pessoa pode ser ajudada, qual é o karma dela, você vê o karma dela, vê se o karma, se ela tem, se a sua visão é diferente, o Bodhisattva é diferente, não é a sua visão dualista. Mas, na verdade, bastante, mas isso é uma forma de gerar o quê? Bodhicitta, gerar generosidade, gerar compaixão por todos os seres. Mas efetivamente isso não acontece. Mas acontece que você torna cada vez melhor como pessoa, sua mente é mais aberta, você gera mais compaixão e daí você vai efetivamente ajudar pessoas ao seu redor. Mas que você pode, através disso, ainda sendo um ser comum, tirar o karma da pessoa. Uma pessoa está com doença e você vai tirar... Não, porque isso tem que ter até um pouco de prevenção demasiada. A gente não vai poder fazer isso. Isso. Mas... Até porque a gente está cheio, né? A gente está cheio ainda. Está aliviada, não. Não. Você vai conseguir gerar mais harmonia à sua volta e a sua mente, transformando sua mente. Quando acontece alguma coisa lá fora, você não vai sofrer tanto. A sua visão vai ser diferente daquilo. Por exemplo, existe uma catástrofe, uma coisa que te incomoda muito, te fere muito. Mas você tem uma estrutura mental para ver aquilo agora. Através da prática, você vai mudando a sua estrutura mental. Você vai mudando a sua perspectiva. Aí, quando aquela situação acontecer, a sua mente já mudou. E aquilo não vai te incomodar mais. Não é te incomodar, aquilo não vai ser mais aquilo que seria. Aquilo não vai ser tão real assim. Aquilo não vai trazer sofrimento. Aquilo não vai ser tão essencial. Então aquilo realmente não vai afetar em nada. Você vai ver a realidade por trás daquilo. Às vezes, a gente tem um karma que está lá latente, que ainda não teve ainda as causas e condições para poder ele amadurecer. Karma quer dizer causa e condições. Né? A gente tem a causa, que são os nossos atos, as nossas propensões mentais. E depois a gente tem as condições que vão fazer com que aquilo amadureça, surja. Então, às vezes, a gente tem lá um latente de karma muito forte, que com a nossa mente atual confusa, se ele surge e se houver uma condição ele amadurecer, pode ser um sofrimento incrível, né? Terrível. Mas, se entre essa situação, antes dele amadurecer, se nós viermos a treinar nossa mente, mudar a nossa perspectiva mental, esse karma pode vir a surgir lá na frente, só que nós não vamos vivenciar ele, nem experimentar ele daquela forma. Então ele não vai surgir daquela forma. Então, é isso que é purificar karma. Você não vai sofrer, isso não vai te abalar, nada. A sua experiência dessa situação vai ser totalmente diferente. Vai ser outra. Se vai ser outra, não vai ser a mesma situação. Então, isso é purificar karma. Karma não é uma coisa que é fixa, né? Não é uma coisa que, por exemplo, não tem como mudar o karma. Karma não é assim, você pinta um elefante num quadro. Aí karma, agora um elefante preto, karma ruim. Agora eu vou pintar um elefante branco, um preto branco, um cavalo branco, sabe? E pinto com o cavalo branco e o elefante aqui some. Isso não é mudar karma, isso não é aplicar karma. Karma é como se fosse água. Ela está fria. Você pega a água,
com um pote, bota no fogo, ela vai ficar quente, vai ferver. É a mesma água, só em situação diferente. Então, quando você muda o seu padrão mental, você muda a sua experiência, né, a sua vivência da sua mente com os fenômenos externos. A sua experiência com as coisas que acontecem passa diferente. Uma coisa que você achava super ridícula passa a ser como se diz, a última moda do mundo, né? A coisa mais fashion. Por quê? Seus padrões mentais mudaram. Então você não vai ter mais aquela aversão asco daquela coisa ridícula, aquela coisa brega. Você vai ficar totalmente apaixonado por uma coisa fashion, todo feliz por uma coisa fashion. Os sentimentos são outros, as emoções vão mudar. A situação continua a mesma, amadureceu, mas a sua experiência com aquilo mudou. Então é o mudar a atitude mental. Da mesma forma acontece com esse processo de morte. Pelos nossos grandes e fortes hábitos que nós cultivamos em vida, nós temos confusão e sofrimento durante o bardo e não reconhecemos que as coisas que acontecem lá. Não reconhecemos que a nossa mente, ela projeta as suas próprias qualidades, ela surge. Nós não reconhecemos que nós estamos fora de um corpo. Nada disso. Nós somos levados pelos nossos hábitos. Assim como em vida, a mesma coisa. Só que essa corrente de hábito que nos leva em vida, ela se torna muito mais forte e nós nos tornamos muito mais sensíveis quando estamos no bardo. E muito mais responsivos a ela. Aqui, em vida, a gente repete as mesmas coisas, os mesmos erros, acreditando em certos fatores, que a gente não quer arredar pé da nossa posição. Mas quando você muda a sua mente, vê que as coisas não são aquilo que são, então você não está em posição nenhuma. Então você não sofre quando você perde a sua posição. É como ser trocado de departamento ou de posto em algum lugar. Quando você acha que aquilo é a sua vida, aquilo que te faz felicidade, e te tiram aquilo, você sofre. Quando você muda sua mente e vê que aquilo é apenas uma coisa passageira, que não é a fonte da sua felicidade, quando você é tirado daquilo, você não sofre. Você vai ter outra experiência. Até por experiência profissional, a gente sabe que em alguns lugares, por exemplo, um hospital é um lugar de dor e morte, portanto, da possibilidade do bardo. Não, possibilidade do bardo é só morrer. E aí, mas em grande quantidade, pessoas morrem todo dia, e o enfrentamento feito de uma forma muito peculiar, de acordo com a nossa cultura, né, a nossa medicina ocidental, não enfrenta a morte, como em outras culturas. E eu queria que você falasse sobre isso, esses locais como hospitais, porque, tá bom, a gente tem uma possibilidade de se preparar individualmente, e aí eu já estava aqui pensando, bom, que ações mais coletivas a gente poderia ter até para ajudar num ambiente desse existe, não? O que você fala sobre uma coisa sobre isso? Se existe condições... possibilidade de a gente ajudar as pessoas em ambientes como esses, hospitais e outros locais em que a existência da morte, ela é com uma frequência maior. Olha, para não ser assim, digamos, decepcionante, você tem que ver o quadro geral. Você pode ser uma pessoa que tenha uma consciência disso, essa compaixão e tudo, mas nesse mesmo local trabalha muitos profissionais de diferentes padrões mentais, propensões mentais. Ao mesmo tempo que morrem pessoas de todo tipo, não é? De todo tipo.
Isso não quer dizer que você não vai fazer nenhum ato para poder ajudar nisso, né? A princípio você tem que ter a sua própria consciência, entendeu? Não reconhecer todo esse aspecto de morte, de estado de morte, de não realidade dos fenômenos, do sofrimento e tudo, não é? Se isso fosse um hospital, que fosse um hospital entre as budista, que todos fossem praticantes, todos tivessem a mesma perspectiva mental, os mesmos credos, não é? Entendesse todos esses fatores, era muito mais fácil. Porque estariam todos com a mesma aspiração, com certeza todo dia ia ter San, Sur, né? Prática para quem morreu, Chenese. As pessoas que estavam ali para morrer iam ser preparadas para morrer, né? Nos Estados Unidos tem muito, estão fazendo muito isso, que nem faz no Brasil, eles chamam de hospice. Tem cuidados paliativos, né? Tem no Fundão e tem no INCA também. Isso. Para pacientes que são considerados fora de possibilidade terapêutica, né? Eles preparam a pessoa para morrer. Isso, nos Estados Unidos tem muito tipo de... Tem as coisas das igrejas fazem isso, tem lugares que as pessoas vão para morrer. Eles chamam de hospice, uma coisa assim, tem um nome, em que as pessoas que vão para morrer, e ali há um corpo de pessoas que vão preparar as pessoas para morrer, especialmente para isso. Não como se fosse um hospital que as pessoas são empregadas, é um emprego, é uma coisa assim, e que nem todo mundo está voltado para esse tipo de situação. Então, se a pessoa que morre ali é karma, tudo aí passa de ser um karma unitário para um karma coletivo. Nós vivemos numa cidade como Rio de Janeiro, com uma situação tal, sabe? Se nós tivermos um bom karma de poder morrer, nós estamos tranquilos. Então, por isso que é tanta confusão, é tanto samsara, não é? Isso não quer dizer que nós vamos também abrir mão ou desesperar e dizer, não, acabou, não vou fazer mais nada, não dá. Fazer que nem Chenese, né? Diz que Chenese aconteceu isso com Chenese, né? Chenese fez o voto para Amitabha, para o guru dele, né? Queria ajudar todos os seres, né? E queria esvaziar o samsara, né? Aquela, eu brinco, eu falo que como é que fala? A motivação do novo convertido, né? Que quer que todo mundo se converta. Quem se converte para o budismo, quem passa para ser protestante, quer que todo mundo vira a mesma religião. Aí Chenese saiu para salvar todo mundo. Ele fez se um dia eu desistir dessa minha motivação, eu quero que meu corpo se rebente em 1000 pedaços, minha cabeça em 11 partes e meu corpo em 1000 pedaços. Isso é uma lenda que tem. O Chenese trabalhou por eras e eras, universo. Kalpas são um período de tempo longuíssimos, resgatando os seres do samsara, trabalhando duro mesmo, e tirando os seres da confusão do samsara. E tirou mas muita coisa. Quando ele parou, uau, ele olhou para quanto ele tinha tirado, era muitos seres, todo tipo de seres, não era humano não, tirou fora do samsara. Mas quando ele deu olhadinha de novo no samsara, estava muito mais cheio que antes. Aí ele fez, ufa, e deu uma desistida, aquela coisa assim, né, tipo de quebrou o voto dele. Aí disse que nesse momento, pela aspiração que ele fez antes, era muito forte, né? O voto dele, o corpo dele se arrebentou em 1000 pedaços. Espalhou. Aí Amitabha, né? O Buda Amitabha pegou, a luz infinita, né? Pegou o corpo dele tudo, reuniu e pegou os 1000 pedaços e fez 1000 braços, e a cabeça fez 11 cabeças. Aí você tem o Chenese de 1000 braços e 11 cabeças, que é a prática de Nyune. É uma outra prática. Essa prática que a gente faz de 4 braços é uma prática de Chenese. E tem a prática de Nyune, que é a prática de purificação também muito grande, que o mantra é gigante, né? Em que ele tem 1000 olhos na cada mão. Outra coisa, o Chenese também, isso é uma outra lenda, que ele
Ele olhou um dia, trabalhando para tirar o ser de Sansara, um dia ele olhou assim, viu aquele monte de ser lá também, aí ele chorou, né? Aí da lágrima, uma lágrima, para duas lágrimas. Aí de uma lágrima formou um lago, da outra formou um outro lago. E no meio do lago nasceu a flor de lótus e surgiu Tara. Porque ele viu que estava difícil para tirar o ser de Sansara, quanto mais de compaixão, mais difícil era. Ele precisava de meios hábeis, mais próximos. Aí surgiu Tara, foi daí que Tara surgiu no nosso universo. Foi através da compaixão de Tchered, que quer ajudar mais os seres. Então, nós temos que ter duas realidades. Uma realidade de coisa, como as coisas são no modo dualístico, relativo, que é karma, sansara, sofrimento, morte, renascimento, bardo, confusão da mente, tudo isso acontece relativamente. Por outro lado, a gente deve ter a visão de sabedoria da realidade absoluta. A realidade como ela é, que nada disso acontece. Não tem ninguém morrendo. Qual seria a melhor forma de ajudar uma pessoa que já tem bastante idade e está assim, na cama há alguns meses e não tem até dificuldade para comer sozinha, não se move, mas está muito apegado às coisas e ela é muito nervosa? Olha, já ia falar que botar cabresto em burro velho, cavalo velho é difícil, não aceita nenhum, não sei montaria. Você pode fazer o máximo que você pode. Agora, a condição de mudar a mente dela, a não ser que a gente tenha um grau de poder tão grande, com a nossa realização, nós possamos tocar mais fundo essa pessoa. Mas isso também é karma. Foi coisa que ela cultivou anteriormente. Ela cultivou certas causas que agora estão tomando condições. Se apega tanto. O que a gente pode fazer é nós não nos deixarmos envolver tanto por essa confusão. Não é caso de não ter compaixão, mas nós não criarmos em nós mesmos mais confusão com isso, mais aversão. E isso vem a nos gerar mais compaixão. Entendeu? Nós temos que ter compaixão, muita compaixão, mas nós temos que ser também muito realistas com relação ao karma, as coisas como na sua verdade relativa. Cada um de nós é responsável pelos seus próprios atos. O que a gente não pode é, nessa situação, criar qual tipo de aversão e raiva com a gente mesmo. E fazer o máximo que a gente pode para poder trazer mais alívio para a pessoa. Mesmo que ela pense com raiva, que ela tenha essa coisa toda, a gente tem que fazer o máximo possível para poder, nos últimos momentos, que ela possa ter o máximo possível de tranquilidade para morrer. E não incrementar. Se a gente não pode melhorar, não incrementar esse tipo de emoção. Que ela venha a ser o menos possível. Porque isso é responsabilidade dela mesma, porque foi ela que criou. E o máximo que a gente pode fazer é tentar suavizar mais, porque para ela não senta isso muito mais forte. Né? E depois que ela morrer, né, você, através dessa geração de bodhicitta, fazer prática de channeling ou qualquer coisa assim, coisa boa de manter essa calma, que ela possa perceber isso com mais facilidade do que não percebeu enquanto está agora. Por isso que essas grandes oportunidades de encontrando no bardo é isso, que a mente está muito mais perceptiva, apesar de estar muito mais também propensa à confusão. Ela consegue ver mais as coisas. Fazer channeling, assim, mesmo que a pessoa não seja... Se ela não tiver versão, não tem problema não. O indivíduo, quando ele está no bardo, então existe várias etapas em que você pode fazer isso, fazer aquilo, vai percebendo, entendeu? Você perde a oportunidade, você tem outra oportunidade. Mas o importante de tudo é cultivar bons hábitos agora, porque se você não cultivar bons hábitos agora, não vai adiantar nada lá na frente. Essas instruções, fazer isso detalhadamente,
não são muito aplicáveis no momento. Porque nós não temos isso guardado em memória, nós não temos o hábito disso, de saber, de reconhecer cada passo que vai ter. Certo? Então o melhor que a gente pode fazer agora é cultivar boas qualidades, estabilidade mental e plena atenção. E o máximo possível de apego e desejo, sair desse extremo, de manter mais uma coisa de totalmente espaço da mente e abertura da mente, para que a gente não seja dominado pela situação. Quando acontece essa situação, as pessoas em volta devem ter toda essa tranquilidade de não causar distúrbio nenhum, nem problema nenhum, né? E a gente, no máximo possível, ter essa tranquilidade de, primeira coisa, antes de morrer, morte é inevitável, certo? Isso já ajuda bastante. Depois, ela é incerta, a gente nunca sabe quando vai morrer. E depois, terceiro, é que nada que a gente tenha acumulado agora em vida, tipo de coisas, amigos, parentes, posses, vai ser de ajuda nenhuma na hora da morte. Porque a morte é um processo solitário. Se você não está acostumado a ser sozinho dentro de você, a observar seus processos sozinho, é mais difícil de você ter um estado de tranquilidade durante a morte. Pelo menos do momento. Mesmo que o indivíduo não seja treinado a reconhecer cada processo da morte, mas que ele fique tranquilo. Todo esse processo de solução, às vezes a gente pode não estar nem ligado, mas que isso aconteça e o indivíduo esteja tranquilo. Tipo, deixar ir mesmo. Quanto mais você, nesse ponto você tocou de querer voltar, quanto mais você se apegar a querer voltar, mais sofrimento você vai trazer, mais confusão. Então é abrir mão mesmo. Se está na hora, é abrir mão mesmo, deixar ir. E não tentar o meio de resgatar essa situação. Pode repetir, então, didaticamente, falando para nós as fases do bardo? Do bardo do inteiro, né? Ok. Do bardo da morte, que é do começo do problema dos sintomas da morte, até você renascer, são 3 bardos. Tá? Que é o tique-bardo, que é o bardo doloroso da morte, que começa quando o indivíduo adquire a doença que vai levar ele a morrer, ou a situação que vai levar ele à morte. Daí, tique-bardo. E a primeira coisa que acontece é a dissolução dos sentidos, né? Que são os sentidos da visão, da audição, do olfato, do paladar e do fim do tato. Vai dissolvendo. Isso pode ocorrer rapidamente, como pode ocorrer devagar. Depende de cada questão de cada indivíduo. Depois, essa é a dissolução mais grosseira. Depois, a dissolução sutil, que são as dissoluções dos elementos. Primeiro é o elemento terra, que dissolve no elemento água. É. Isso, seu corpo vai ser incapaz de se manter. O que acontece é isso, o corpo não mais tem mais osso, a parte física mesmo sólida, né? Depois, quando o elemento água se dissolve do elemento fogo, os seus fluidos vão tudo secar, vão secando. Especialmente os fluidos externos aqui da boca, do nariz. Depois, o elemento fogo se dissolve no elemento vento, que é quando o calor do corpo vai gradualmente se recolhendo
Isso vai recolhendo das extremidades para o coração. Começando a ficar frio nos dedos, braços, pernas, vai subindo, vai ser como se o calor do seu corpo fosse recolhendo, fosse ficando tudo frio. E o calor fosse se concentrando no coração. Depois é quando o elemento vento se dissolve dentro do elemento espaço, ou dentro da própria consciência, como se dizer. É quando a respiração vai parar. Mas isso se refere para a respiração externa, né? Alguém olhando para o corpo vai poder pensar que nesse ponto você está morto e que sua respiração parou. Mas ainda tem alguma circulação interna, alguma respiração interna sutil, porque o corpo e a mente ainda não têm separado totalmente. Ok? E é nesse ponto para o outro que vai ocorrer a situação da injeção de consciência. Esse são a dissolução dos elementos. Aí, a próxima parte, dentro desse tika bardo, é os 4 momentos irreversíveis da morte. Que é quando acontece o primeiro momento irreversível chamado aparência, o surgimento. Em que tudo fica branco, quando o constituinte masculino vai descendo. E há uma sensação de brancura. O segundo momento reversível é chamado de incrementação. Nesse momento é que o constituinte feminino começa a subir e tudo se torna para a mente tudo vermelho. Não há mais a visão, mas é tudo um aspecto de tudo está vermelhão. Certo? O terceiro momento é um momento chamado obtenção, ou de realização, de ter alcançado alguma coisa. Que é quando as duas essências imprensam a mente. Né? Todos os canais já se dissolveram todos. Então ocorre uma sensação de escuridão, tudo escuro. Esse é o terceiro momento. O segundo elemento é o elemento de implementação, né? Isso, é o momento. É o momento. E o primeiro? Primeiro é aparências, ou fenômeno, ou surgimento. É como se fosse a ideia de surgir. O quarto momento é quando essa situação de obtenção, ela se dissolve dentro da clara luz. Aí já estamos saindo do primeiro bardo, do tique bardo, para o segundo bardo, que é o choni bardo, que é o bardo da realidade, ou da natureza real dos fenômenos. Isso não quer dizer que ainda saiu do corpo, ela está dentro do corpo, só que ainda ela não está em nenhum momento mais ligada biologicamente com o corpo, a mente. E daí, quando há essa situação desses 4 momentos em que você pode, com a junção, você pode ejetar o corpo através da prática do Powa. Por que meios os antigos adquiriram esses conhecimentos? Realização. Realização como? Fizeram isso. Deixaram o corpo físico? Não. Já são realizados. Isso não é uma coisa que você pegou e alguém escreveu. Como é que o Buda ensinou sobre a natureza de todas as coisas? Como que o Buda pôde ensinar
sobre vacuidade, sobre a não existência de todos os fenômenos, sobre a natureza búdica, é porque ele realizou isso. Então, se eles realizam isso, e isso é ensinado. É como se você soubesse, por exemplo, fazer embaixadinha. Você é bom de embaixadinha? Pois é. Não é como chegar um manual. Como a pessoa pode ensinar toda a técnica de embaixadinha, qual a melhor forma de fazer direitinho? Porque ela tem que ser uma pessoa que já tenha realizado isso. Se você for escrever sobre como fazer uma boa embaixadinha, qual o tipo de bola, qual o tipo de coisa, como manter a perna, como respirar, você já tem que estar apto para isso, já tem que ser uma pessoa que faz embaixadinha. Entendeu? Isso nem é alguém que não sabe e foi lá e pegou o orçamento que veio de onde? Veio de quem já realizou isso, já sabe como isso funciona, que vê as coisas como elas são, que já vão ser realizadas, que nada mais é obscuro para ele. Sabe como funciona todo o processo dessas constituintes de coisa tudo. E descreveu isso. Mas toda essa descrição, dado disso, ainda é conceitual, você pode dar nome diferente. Porque tudo isso é dentro da nossa concepção dualista. Isso não é uma coisa que existe intrinsecamente. Isso só funciona dentro da nossa situação dualística, dentro dos nossos conceitos. Isso tudo é um ensinamento conceitual. Dentro da experiência de um Buda, não há morte, não há bardo, não há esse nascimento, só existe bardo para gente que tem essa mente confusa, dualística e a identidade de eu. Se você agora, nesse momento, realizar a sua não existência de eu, realizar a sua natureza de Buda, não tem nada mais. Nada mais disso faz sentido. É como se você estivesse no cinema, ou numa peça de teatro, no cinema, e não mais chorasse com um filme de romance triste. Né? Qual é o filme que dá um final mais triste possível? Hã? É? Hã? Tem uns filmes que a pessoa chora no final, né? São emotivos. Isso é a mesma coisa, como se você estivesse no cinema e você começar a ser envolvido pelos personagens, pela história, e você, no cadinho, você estava dentro de lá, você vai estar respondendo emocionalmente aquilo que não é nada verdade. Não é? Ninguém morreu no final, ninguém ficou triste, está chorando ali, é um choro cenográfico, nada. Ninguém perdeu o braço. Ninguém perdeu o braço, não é? Um filme triste é aquele do Robin Williams, que a mulher dele se mata, vai para o inferno, não é? Já viu esse filme? Amor à nossa vida. Isso, muita... Hã? Aí não, aí surge um outro tipo de emoção. Revolta, né? Tristeza, tudo isso. Então, mas ali, nós estamos relatando no Nacional coisas que nós estamos percebendo dentro do nosso mundo que acontece. Mas no cinema, ninguém morre, não acontece nada ali. A gente toma aquilo como real, a gente se envolve daquilo. A gente responde emocionalmente, no filme ainda bate palma, né? E chora tudo e fica nervoso, não palpita, por uma coisa que não está acontecendo. Quando você vai no cinema e vê aquilo como se fosse, como é apenas um show, não tem ninguém, você vai morrer de rir da tragédia da mocinha, do mocinho, e vai rir com as maldades do bandido, porque sabe que nada daquilo é real, você não está sendo influenciado por aquilo. Quando você é influenciado por aquilo, você pensa que aquilo é real. A mesma acontece nesse momento com um ser que é um bodhisattva realizado, que ele não vê isso, isso não toca ele isso não faz gerar emoção, porque ele vê que isso não é uma coisa que realmente, intrinsecamente existe. Isso é somente é como se fosse um neurótico, uma pessoa que tem visões, sabe? Você vai ver, ela está sofrendo, mas você vê que não tem sofrendo por nada. Mas ela está vendo tudo, as neuroses, está vendo
as confusões, está vendo coisas que querem atacar, bicho que quer comer, dentro do mundo dela. E ela pode vir a ter um ataque cardíaco, sofre com aquilo. Enquanto você vê que não tem nada mordendo ela, nada fazendo nada disso com ela. Aí vem a compaixão. Você gera compaixão porque a pessoa está sofrendo por uma coisa que não existe. Mas ela está sofrendo dentro daquela confusão. Mas assim que ela pula fora da confusão, nada daquilo mais existe. Nunca vi existir. Nunca foi real. Então, o Johnny Bardo, que é o segundo bardo, E isso em 2. Primeira fase do Johnny Bardo é a experiência da verdadeira natureza da mente, sem conceito, né? Da natureza. Cho quer dizer Dharma, Ni quer dizer de realidade, essência, real, né? A essência daquilo que é real. Então, é como se fosse o bardo, mas o Cho quer dizer Dharma no sentido de ser real. Tá? E Ni, como se fosse os fenômenos, da realidade dos fenômenos, daquilo que é real. Natureza. Na verdade, Ni quer dizer natureza. Esse é o primeiro. Não. Aí, esse é o Johnny Bardo que tem a primeira fase. Que é quando aquela que eu falei com vocês, que a obtenção, que ela dissolveu em clara luz. Ficou na base total. Se a gente não reconhece essa base natural da mente, nós passamos para... surge a segunda fase, que é o alvorecer das divindades no bardo. É a segunda fase do segundo bardo. Que surge as divindades pacíficas e as divindades iradas. A primeira é a fase da luminosidade da base, ou a luminosidade do Dharmakaya primordialmente puro. Primeira fase. A segunda fase é quando surgem as divindades. Surgem divindades, surgem luzes faíscas, tudo manifestação da mente. Se a gente não reconhece isso também, isso passa direto, a gente ressurge no terceiro bardo, que é o Sipa bardo, o bardo de vir a ser. Que é quando a gente toma a ideia, aí toma a ideia de conceito de eu morto, eu pessoa. Até então eram experiências da mente sem uma identidade de eu pessoa, mas pela experiência de eu e de outro. Mas agora a identidade de eu pessoa, porque os elementos foram se recriando totalmente de novo, ficam mais grosseiros. E aí a gente, eu. E daí eu estou preso nesse labirinto que eu não sei o que é, um desespero. De repente você acorda dentro de um quarto escuro, sem saber onde que é, com várias coisas. Você acordou e não é na sua cama, é uma escuridão total. Aí o desespero de sair. Aí você sai daquilo. E quando você saiu, você vê, acontece o mundo, né? Você percebe o mundo e pelo que você saiu, você logo toma, pelo hábito de ter um corpo, antigamente de você ter tido um corpo, você automaticamente é o hábito de ter corpo. Você vai pensar num corpo, só que é um corpo mental, criado pela sua própria mente. É como em sonho. Em sonho você tem corpo, mas dificilmente você vê seu corpo no sonho. A gente não costuma ver o corpo da gente no sonho, né? É um corpo que você se tocar, fere, machuca, dói, mas não existe um corpo ali. Na realidade não tem ninguém te furando com nada, né? Se você sonha com alguém te batendo, te chicoteando, você sofre toda a dor, mas é uma coisa que está dentro da sua mente e você sofre toda a dor mesmo. Ou coisa de prazer, né? Coisa gostosa, sabor, mas você não está comendo nada de sabor, seu corpo não está sentindo nada. É tudo um corpo mental.
que surgiu dentro da sua mente. Da mesma forma isso. Aí você toma esse corpo. Esse é o terceiro bardo. E daí você vai procurar, primeiro passo, aqueles que você tem afinidade, porque sua mente vai pensar nas coisas que você tem hábito. Casa, local, né? Voltar para casa. Aquela coisa que te traz identidade, te traz seguro. Você volta aos ambientes que você está acostumado, né? E daí você chega lá e encontra um monte de gente chorando, outros gritando, outros dizendo, ainda bem que ele morreu, né? E há toda a percepção dessas situações. E de você morto. E quando diz que quando você vê você morto, o desespero é tanto que você morre de novo, né? Perde a consciência de novo. E assim vai acontecendo. E nisso você vai ficando cada vez mais... As pessoas não vão te ouvindo, você vai se acostumando. E pela confusão da mente pensar em coisas, sua mente está sempre jogada para um lado e para o outro. E você cada vez vai ficando mais distante das suas ligações passadas. E vai buscando mais nascimento, via nascer, desejo. E vai se ligando mais com o karma futuro, vai se tomando mais forma. Você é levado pelo karma, não é que você está procurando. É que as propensões kármicas estão ficando mais fortes para ver amadurecer. E aí, o indivíduo, não é compulsivamente, mas sem nenhuma rédea, levado pela correnteza, vai querer nascer. Procurar um renascimento, procurar um ventre. Se você vai nascer no reino dos humanos e animais, e alguns semideus, você vai procurar um ventre. Se o seu karma for para nascer no reino dos pretas, dos infernos, e no reino dos deuses, você não vai procurar um ventre. Por quê? Porque existe 4 tipos de nascimentos por um ser. Ele pode nascer pelo ventre ou pelo ovo, né? Então, ambos ele vai procurar um ventre. Ele pode vir a existir, a nascer através da união, mistura de calor e umidade. Ele pode renascer espontaneamente. Certo? Então, se ele for nascer como animal humano, a propensão kármica vai levar ele para um ventre. Se ele for nascer no reino dos fantafamintos, infernos e pretos, ele apenas, o karma que fez ele nascer, que vai fazer ele nascer naquele reino, apenas ele vai surgir naquele reino. Não é tomar decisão. Nesse ponto, não, isso é só através do seu karma passado, das suas propensões passadas. Já aí o karma passado já está totalmente cada vez mais avassalador. Você vai, cada vez que passa o tempo do Bada, você vai perdendo mais controle, mais distinção, vai perdendo mais consciência. Mas influencia também esse setor, essa fase do bardo, da falta de consciência, também influencia, né? Isso já passou, isso já passou, se não reconheceu, já foi. O que vai agora é toda a propensão karma emocional. Entendeu? Tudo vai ficando te empurrando para aquilo. Tudo vai te empurrando. Aí você vai procurando o nascimento. Se você vai nascer do reino dos deuses, você surge lá. Na verdade, tem um céu, um reino dos deuses tem vários. Tem subdivisões. Né? Tem um que os deuses nascem em pares, assim, surgem em pares, de 2 em 2, de acordo com as descrições budistas. Nascem em pares, surgem. Tipo casal ou... É, de 2 em 2. Como células. Masculino e feminino ou não? Não, porque tem masculino e também não tem essa ideia de muito masculino e feminino também não. Os gêmeos do programa, gêmeos assim, que nascem. Ah, são 2 consciências que entraram dentro da mesma situação. Mas foi por acaso ou foi nada? Não existe. Quando você nasce, não existe combinação. Só existe combinação quando você nasce, quando você consegue escolher um ventre, você consegue ter consciência disso. O resto é tudo aleatório. Aleatório pela propensão do karma.
É karma coincidente ou mais ou menos? O karma parecido? Karma são causas e condições. Existem causas e condições. Karma não é uma coisa predeterminada, não é destino. Entender isso. Karma não é um destino. Se fosse destino, ele não poderia ser transformado nem purificado. São causas e houve as condições. Se não houver as condições, não vai ouvir aquilo. Entendeu? Veio acontecer. Então, aí o indivíduo vem, aí o que acontece? Ele, de acordo com as propensões kármicas passadas, do que aquilo que o impele em direção àquilo que vai ter conexão com ele. Mais atração pelo sexo, pela energia sexual, das percepções mentais, assim como humano, né, ou como animal, ele vai se dirigir a qualquer casal que esteja em união sexual naquela hora. Daí, se ele conseguir ser oferizado, ele nasce. Como acontece isso? Através de karma também, de condições. Diz que quem vê seres no bardo, isso é uma mãe de um lama nos Estados Unidos, ela fala que é como se fosse uma... Aqui não tem neve, né? Mas como se fosse uma nevasca. É muitos seres querendo renascer ao mesmo tempo. É muita coisa. É muita coisa. Tem uma coisa que eu não consigo entender, você pode ficar sozinho. A morte assim. Como é o ficar sozinho? Porque a experiência é só sua. Mas como é que eu vou praticar isso? Porque essa dificuldade, isso não precisa ter minha característica, coletivo, né? Mãe, marido, aí também já enfim. Eu não sei muito ficar sozinho isso. Moro com gente. Essa coisa que eu tenho que praticar, assim, é na meditação? Na meditação. Você pode... a melhor coisa para a meditação é solidão. Se você puder estar na solidão, às vezes você está solidão lá no meio do mato e está cheio de gente à sua volta. E às vezes você está aqui no meio de gente e você está só. Você tem essa condição de estar só. Você está... Por isso que é muito importante, quando você faz meditação, toda essa criação da divindade. Quanto mais foco você bota na criação, né, de Chalice, a sílaba Shri, o lótus branco, vai raio de luz para todos os lados, volta raio de luz, transforma a sílaba Shri em Chalice, ele tem 4... E fazer isso é uma solidão. Isso é você trabalhando com você mesmo, não tem ninguém dizendo assim, faz isso, faz aquilo, te colocando argamassa com uma coisa só. Você está conseguindo trabalhar você sozinho com a sua mente. Você está prestando atenção e experimentando tudo o que está acontecendo na sua mente. Na hora da morte, é a mesma coisa, quando começar a aparecer os sinais da morte, você vai conseguir estar totalmente focado, sozinho. Se você não treinar a focar sua mente, a ter pacificação mental e repousar sua mente, você vai ficar, me ajuda, me procura aqui. Não é? Alguém para poder te ajudar. E ninguém pode te ajudar, porque essas experiências estão correndo dentro da sua mente. Com você, ninguém pode te dar dentro da sua mente e mudar o que está acontecendo. Se você não tiver essa coragem, esse destemor de enfrentar os aspectos que estão correndo na sua mente, é como as próprias neuroses. As neuroses são as coisas também que acontecem, só acontecem na nossa mente. Se a gente não tiver ideia de olhar para elas, somente nós, e lidar com elas, mesma coisa, ninguém pode vir e mudar isso. Esse fortalecimento na meditação. Sempre, sempre. O senhor vai dar mais meditação, mais chileiro, cursos, porque eu preciso praticar mais esse aprendizado que eu muito pouco. Pois eu dei, nesse tempo que eu estou aqui, eu dei Chalice, Tara, Guru Yoga, né, Chinê, Sansu é mais uma coisa para outros, certo? Mas mesmo assim também tem. E vai ter Amitabha, no dia 10. É pegar esses ensinamentos e tentar pô-lo em prática pouquinho em pouquinho, tirar um pouquinho do dia e fazer isso.
Não precisa estar coletivamente. Coletivamente é um modo de dar assim aquele ênfase, dar tipo assim, é bom, é ótimo, porque dá, para quem não tem nenhuma ainda base, não tem aquela motivação grande de fazer sozinho, isso dá aquela motivação. Mas depois que você pega o gostinho, pega o ritmo, você pode fazer isso sozinho. Você pode sentar e fazer um pouquinho cada dia sozinho. E você vai acostumando. Quando você sentir o gosto da experiência dessa situação, isso nunca mais vai te fugir. Então você vai sentar, e isso, quando você começar a fazer challenge, por exemplo, de você dissolver tudo e ficar repousando na sua mente, você vai não precisar de outra coisa para poder te ajudar naquilo. Meditação, pacificação mental, botar uma pedrinha, uma bolinha, uma coisa qualquer, né? Ou visualizar a letra Om, Ahum, qualquer uma dessas coisas você vai ficar lá, focando naquilo, até você conseguir pacificar a sua mente. O resultado disso é que você vai perceber que você vai ter muito mais atenção nas outras coisas. Você vai perceber coisas que você não percebia. Você fazendo challenge, então vai dar tudo isso. Cria divindade, tudo. Presta atenção em tudo. Por exemplo, a gente vai nascer no reino humano, tem um karma para nascer no reino humano. E a gente não conseguiu, a mente, tantos seres, a gente não conseguiu. A gente continua no bardo até conseguir, porque a gente tem um karma para ir para o reino humano. Aí acontece? Se você tem... Ela falou que se tiver karma para o reino humano, se você tiver karma para renascer no reino humano, você vai renascer no reino humano. Não importa qual oportunidade. Também a gente não nasce só aqui. Seres humanos não nascem só aqui na Terra. Seres humanos nascem em várias partes do universo. Não sei que tipo de ser humano você vai ser. Você vai ter uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, um nariz, pode ter 5 braços, sei lá, depende como for outro planeta, né? Mas vai nascer no ser humano. Aí, se não for feliz naquela oportunidade, fica no bardo de novo, né? Cada vez fica pior. Porque cada vez a decepção é mais, a confusão é mais, o desejo é mais, a frustração é mais. Aumentando o grau. Isso. Não pode ser ao contrário também, não? Se for muito rápido, às vezes a pessoa não. Fica muito desesperada no bardo, quer nascer logo, de primeira já nasce na primeira coisa. É melhor do que você quer nascer muito esperado, não nascer, criar frustração, mais confusão mental e querer mais e mais frustrado e mais raiva e com mais tudo e tentar de novo e não conseguir e ver mais medo, mais frustração, mais experiências horríveis e dar mais confusão. É melhor na primeira leva. Que você não tem menos experiências aterrorizantes ou frustrantes na sua mente. Perigoso mesmo, né? Assim, porque é uma coisa que é uma experiência que você fica tão... E quanto mais tempo você fica, vai ficando pior. Então por isso que a prática da meditação é tão importante, né? Porque a calma e a concentração na hora da morte deve ser... O que acontece, gente, é que essas experiências são tão chocantes. Por exemplo, a experiência de entrada, quando você entra também, a experiência da mente entrar, da concepção é tão forte que a mente também desmaia de novo. Morre de novo. Quando há a conexão entre a mente com o constituinte masculino e feminino, que acontece, que a ligação de novo é tão forte de novo, uma coisa tão grosseira, que há um embaque de novo. E o indivíduo perde de novo a consciência. E daí o processo para ele começar a consciência de novo é mais difícil, porque começa os constituintes grosseiros, que são o corpo físico, e aí é mais lento. É mais lento. Entendeu? E o choque é tanto que ele esquece tudo. Cada choque que acontece, você esquece do passado. Você fica só aquela ânsia. As experiências passadas vão apagar. Cada vez que você morre, você esquece para trás. Só fica com a ânsia. É como se você dormisse com um dia muito bom, tivesse um pesadelo horrível e acordasse com aquele desespero. Aí acontece, toda aquela experiência anterior, de ontem, que dormiu tranquilo, naquele momento desapareceu.
ficou só a apreensão que estava ali. E assim é o que acontece com a gente agora. Por isso nós não lembramos nada. Até porque todos os pensamentos conceituais, mente, haviam se dissolvido também. Antes. O ser comum que nasce é a regressão que sempre nesse momento ele está em moda, né? Regressão, certo? Volta a ter consciência. Peraí, vamos reformular a pergunta, não estou entendendo. Regressão. A técnica, essa técnica de regressão que existe para ver vida passada. Isso, como é que o budismo vê isso? Na verdade, tem duas coisas. Uma coisa que eu penso que é essa regressão de você conseguir agora ir lembrando de coisas, né? De 5 anos atrás, de 10 anos atrás, já quando não lembro mais, de 15 anos menos ainda, vai assim. Quando ficam mais velhos, vão lembrando menos, né? Mas fica impressos várias coisas. Essas lembranças conceituais têm a ver com o cérebro, com os neurônios que estão funcionando bem. Se não começa a funcionar bem, guarda menos informações, né? O que fica mesmo é as impressões mentais, os hábitos mentais, lá no fundo da consciência, que é a base de tudo, ou Laya Vidyana. Certo? Essa Laya Vidyana, ela é a consciência básica, a consciência básica de tudo. Quando ela é purificada, ou quando você purifica essa consciência, ela é a natureza de Buda. É a consciência base. Não é a consciência base, ela é a base de tudo. Certo? É a realidade base de tudo. Mas como a gente não conhece, não reconhece, ela não está realizada, ela é uma consciência que é a base de tudo, a consciência conceitual que é a base de tudo. Outra forma de ver é que uma pessoa, um ser que realiza a natureza da mente, um Bodhisattva, um Buda, não há, como ele realizou a natureza básica de tudo dele, todo esse conceito de passado, presente, já não existe mais. O passado é agora, o presente é agora. Então ele pode ver tudo, e tanto o passado como o presente. Não é um lugar que você vai estocado lá pegar, né, lá no arquivo lá que você guardou e pegar tudo. É porque não há essa concepção de passado. Tudo o que aconteceu está acontecendo agora. Tudo que vai acontecer está acontecendo agora. Imagina que você sobe no alto do morro, aí tem uma rodovia. Você vê que vem um carro correndo e tem uma curva. E tem uma vaquinha pastando, um cavalo pastando. E o cara vem lá tranquilo. A estrada grande. Quando ele faz a curva, ao mesmo tempo, você vê que ele vem numa distância. É tipo assim, você fazer aquelas provas de, aquelas contas de... É física isso, né? Velocidade, aquela coisa toda, né? Distância. Você vê que tem um cavalo que vai atravessar a rua, comendo, né? E o carro está lá. Aí você para tudo, mede o tempo todinho, quanto o cavalo anda por segundo, quanto o carro está vindo, qual a propensão dele achar mais uma graminha verdinha na frente que ele vai parar para comer, ou ele não vai comer, vai atravessar a estrada. E você está vendo isso tudo numa distância, fora daquele contexto. Isso é uma analogia bem grosseira, tá? Se fosse uma analogia 100% correta, não seria analogia, seria verdade. A coisa correta seria a coisa em si. Então, ele vê isso, né? Imagina vendo isso de fora, como não fosse um filme. Soubesse o roteiro do filme. Está vendo distância, não está envolvido com a situação. Aí você, pelo cálculo certinho, você vê que aquele carro vai bater naquele cavalo. Aí você vai saber se ele vai pegar só na pontinha da cara do cavalo, ou no rabo do cavalo, ou vai pegar o cavalo pelo meio. Qual a propensão do que o carro é? Se é um carro que é resistente, ou um carro que é sanfona, né? Que pode, qual a velocidade do carro está, qual o impacto, tudo isso. Hoje em dia você faz isso nos laboratórios, né? E você já está vendo que vai haver uma morte, a coisa assim, o cavalo vai morrer, vai acontecer isso. Pela verdade vai ser, por exemplo, 85%, 90% de probabilidade de haver fatalidade naquele acidente. Isso é previsão?
Mas isso é uma coisa que é ver o futuro? Mas uma coisa que é ver o futuro com uma parte de lógica que você está vendo fora da situação. Por que nós não vemos o futuro? Nós não temos consciência do passado aqui e agora. Porque nós estamos inseridos dentro da situação, de continuidade de tempo, de situações, de emoção, de realidade e solidez das coisas. Um ser realizado, um ser iluminado, é exatamente fora da situação. Ele pode acessar aquela mente básica, natural de todas as coisas, e que não é regido por conceitos de tempo, espaço e de partículas. Porque nós somos regidos por uma coisa: tempo, instantes de tempo, unidades, e por partículas últimas. Isso é a visão filosófica de uma escola Hinayana, né? A escola mais básica de filosofia, os Shravakas Hinayana, eles têm a ideia de que existem partículas últimas dentro dos fenômenos e que existem instantes de tempo, mínimos de tempo. Chama de Keti em tibetano, que é um instante de tempo. É como se fosse dividisse um estalo de dedo em 60 partes. Keti. Ti quer dizer que é instante de tempo. Como se dividisse em 60 partes. Então, nós estamos ligados com tudo isso, enquanto que a realidade absoluta sabe que não existe tempo, não existe espaço. Nós que damos rótulos e impressões a tudo. O Buda, quando ele ensinou chamados 3 veículos, não é? São um modo diferente de você ver a realidade como ela é. Hinayana seria o caminho ou o método de como você trabalhar isso, como você realizar, sair do sofrimento. Primeira coisa que é a confusão. Como realizar essa confusão? Como acabar com essa confusão? O Buda, para alguns seres de uma capacidade inferior, não inferior, mas não tão propensas, ele deu um tipo de ensinamento, um tipo de caminho, que era o quê? Esse caminho se envolve mais com a ideia de liberação pessoal. Chama-se o caminho de liberação pessoal. Em que se trabalha com o quê? Se vê que o sofrimento existe, as causas do sofrimento existem, a cessação do sofrimento existe e os meios do sofrimento existem. Para causar a cessação do sofrimento existe. As 4 novas verdades. Né? Ele viu e ensinou que para esses ouvintes de menor capacidade, que todo o sofrimento vinha da ideia de uma identidade de eu. E esse eu era formado pelos 5 agregados. Né? E que confusões, o samsara, toda essa interação só trazia sofrimento. Então, daí, desse caminho de trabalhar com isso, surgiu 2 tipos de praticantes dentro do Hinayana. Surgiu os Sravakas, ou Sravakayana, caminho do Shravaka, e os Pratyeka Buddha, ou Pratyeka Buddhayana, que trabalham sobre essa mesma realidade. Né?
sobre a dependência de tudo é interdependente, a roda da vida, mais a realidade do sofrimento, a realidade do karma, e que nós temos que purificar isso, nós temos que deixar isso, deixar de produzir atos negativos, nos esquivarmos de atos negativos e nos afastarmos daquilo que traz sofrimento. Certo? Então a primeira coisa que tem que fazer, o que aconteceu com os Theravādas? Eles viram o ensinamento do Buda sobre as 4 nove verdades e sobre a originação interdependente. Eles criaram desgosto pelo samsara. O samsara traz sofrimento. Então eu vou me afastar do samsara, sair do samsara. E com isso eles trabalham em cima de quê? Da repulsa do samsara e mais de perceber esse eu, a existência, como esses 5 agregados. Né? E com isso toma-se votos, vários meios de conduta de se afastar dessa situação, de realizar a não existência do eu. Certo? Mas então até aí estão preocupados justamente em ele sair do sofrimento. Né? Não há nenhuma preocupação maior em que tirar os outros seres. Estão só preocupados ou mais focados na sua liberação, na sua libertação do sofrimento. Querem sofrimento. Não há uma intenção direcionada dos outros. Por quê? Porque o sofrimento existe. Né? A causa do sofrimento existe e eu quero sair dela. E os meios existem. Então, eles focam em cima da prática de quê? Do karma, sofrimento, impermanência e morte. Então, eles têm totalmente chamado de renúncia, abandono de tudo. Abandona todas essas coisas negativas. Abandona todas as ações negativas. Abandona todo o apego. O apego e o desejo, a aversão, traz todo o sofrimento. Então, é trabalhado em cima da repulsa dessa situação. Eles entendem isso, sendo que o samsara é sofrimento, então querem sair do sofrimento. Aí, eles dissolvem os 5 skandhas, né? Meditam em cima da dissolução das 5 skandhas. Acaba a forma, percepção, sensação, formação mental e consciência. E não há mais nada. Isso é a paz do samsara. A paz do nirvana. Desculpa. Né? Então, esses são os Theravādas. Os Pratyekabuddhas do Hinayana também seguem a mesma coisa, só que o foco é outro. O foco eles meditam não em cima dos 5 skandhas, eles também têm repulso pelo samsara, sabe o samsara de sofrimento, só que não meditam em cima dos 5 skandhas, da não existência do eu. Eles meditam em cima da interdependência dos fatores, da roda da vida. Né? Mas todo o foco deles não é somente voltado para si, para a liberação. Não há preocupação dos outros seres. Porque o sofrimento existe. Já depois o Buda deu um segundo giro da roda do Dharma, que ele ensinou sobre a realidade das coisas. Como as coisas são, ou ele tratou de sabedoria e vacuidade, que são os Sutras Prajnaparamita, em que ele diz que, na verdade, nada disso existe. Mas isso ele ensinou para seres que tinham capacidade maior de entendimento. Na verdade, não existe sofrimento, não existe causa de sofrimento, não existe cessação do sofrimento, nem existe meio da cessação do sofrimento. Não existe nada disso. Isso tudo são apenas delusões mentais, confusão mental, um grande teatro que não tem uma verdade intrínseca. Não existe um sofrimento intrínseco. Porque o sofrimento só existe quando há um sofredor e alguma coisa que faz sofrer. Tirar um dos dois, o sofrimento não existe mais. Então é uma coisa que não existe mesmo. Nisso nasce da experiência da vacuidade, nasce compaixão. Porque quem experiencia a vacuidade vê que todos os seres que pensam que aquilo existe sofrem por nada. Sofrem por ilusão. Então nasce a compaixão.
Então daí nasce a mente altruísta de alcançar a liberação, mas para obter meios para também fazer com que os outros seres também alcancem a liberação daquela confusão. Não quer apenas ir para a paz do samsara, do nirvana. Eu chamo de o nirvana unilateral. Esses praticantes que realizam isso, que entendem isso, querem realizar tanto a falta de substancialidade ou de realidade de existência do samsara como do nirvana. Porque nem o nirvana só existe em dependência do samsara. Se cessar o samsara, cessa o nirvana. Se cessar o nirvana, cessa o samsara. Então não são das coisas que existem realmente. Vem a realidade última, que é a sabedoria vacuidade, que está além do samsara e nirvana, ou a união do samsara e o nirvana. Todos são a mesma natureza, que é a natureza vazia de todas as coisas. Então esse é a diferença entre Hinayana e Mahayana. O Vajrayana, mas tem uma coisa, dentro do ensinamento Mahayana, você tem dois aspectos no ensinamento. O Buda deu dois aspectos. Um que foi o segundo giro da roda Dharma, que ele ensinou sobre a realidade de todas as coisas, não é? Que é a vacuidade. Ele ensinou o terceiro giro da roda Dharma, que também é Mahayana, que é sobre a natureza dessa mente iluminada que realizou a vacuidade. O que é isso? Que é a natureza de Buda. Que é onde surge ou se apoia todo o caminho Vajrayana, em cima da luminosidade, do método. O Vajrayana, ele é Mahayana. Ele não é uma coisa à parte do Mahayana. Ele é apenas o Mahayana com uma metodologia diferente. Ele usa métodos diferentes. Enquanto no Mahayana você vai ir transformando os seus hábitos, dissolvendo a realidade de um corpo, de uma existência inerente, vendo a falta de realidade dos fenômenos externos, falta de realidade dos fenômenos internos da sua mente, dos seus pensamentos, falta de realidade do seu corpo. O Vajrayana não trabalha assim. Ele vai chegar ao mesmo objetivo, só com uma forma mais rápida. Ele pega toda essa realidade fenomênica e usa para você revelar a natureza de Buda. Aquela mesma realidade que você iria revelar através de entendendo que tudo é vacuidade. Ele pega tudo isso e não descarta isso. Ele não descarta os fenômenos, não descarta as suas emoções. Então, todas as emoções não são vazias. Na verdade, todas as emoções negativas que sejam, elas são apenas uma projeção da sabedoria básica que não é reconhecida pela nossa mente. Então, há os métodos Vajra, ou os métodos tântricos para poder lidar com isso. Então, basicamente, Vajrayana são os meios hábeis de como trabalhar, de como lidar com a realidade de todas as coisas. De vir a realizar a natureza intrínseca de todos, que é a natureza de Buda. A diferença é só o método e o tempo que isso leva entre Mahayana e Vajrayana. E a gente agora, recentemente, infelizmente, Anderson, como é para mim? o discurso inteiro, quer dizer, é para a gente considerar essas duas realidades, juntar elas, né? A fenomênica e a realidade última. Então, seria Vajrayana? Não. Quando você... Todos os sutras Prajaparamita são Mahayana. Certo? Quando você fala de unir fenômeno e vacuidade, assim, é ver que o vazio
é forma, forma é vazio, é entre si. O Vajrayana são os métodos de como você faz isso. Vajrayana é como você faz isso. Em vez de você ficar apenas meditando filosoficamente, através de uma análise lógica, mesmo que seja meditativa, lógica, para realizar a não existência inerente de qualquer fenômeno, e daí você obter um estado de vacuidade, de realização, e isso vai levar um tempo, porque nós temos um monte de hábitos mentais, um monte de karma, que pode ir nos impedindo de conseguir isso, né? E enquanto nós estamos tentando analisar isso tudo, ainda tem um problema, nós estamos em movimento constante, nós estamos gerando karma a todo momento. Não há uma, assim, vamos parar para o mundo que eu quero descer, né? Vamos para o bonde aqui, que agora eu vou cuidar de realizar a vacuidade. Não tem como isso. Enquanto você está começando o caminho de treino, ou caminho de acumulação, ainda você está sujeito a quê? Ao seu karma passado, aos seus hábitos passados, às situações que estão rolando, né? Então você está num caminho longo. Você tem que purificar. Tem que fazer duas coisas que vão durar muito tempo. Você tem que acumular mérito e acumular sabedoria. São as duas acumulações. Quando você acumula os dois bastante, você realiza isso. Acontece que o meio de acumular método, acumular sabedoria e mérito dentro do caminho Mahayana, toma tempo, porque você tem que trocar seus hábitos, gerar bons hábitos, cultivar bons hábitos, tem que entender logicamente, com sabedoria, como as coisas são, certo? E dissolvendo todos os conceitos através da análise lógica, que se chama de cognição válida indireta. Que você vai através de meios para poder chegar ao resultado, à realização, ou ao final resultado das coisas. Enquanto no Vajrayana você usa, chama de cognição válida direta. Você não quer saber se os fenômenos são vazios. Você não quer saber se seu corpo é vazio. Você vai direto no causa do problema. Você vai lá na mente, aonde está a mente. E o Vajrayana vai lidar com certos métodos, mesmo que eles sejam fenomenais, para você chegar a isso. Por isso que tem canais, né? Tem chakras, tem ventos, tem a mente. E você vai usar métodos para lidar com isso. O que acontece com isso no Vajrayana? Como esses métodos, eles são mais rápidos, mais fortes, poderosos, ele também requer que a pessoa esteja preparada para usar. Então, como que faz para purificar a mente? Como que faz para você acumular mérito? Você precisa de purificação de um corpo mais rápida. Você precisa de purificação mental mais rápida. Você precisa de acumulação de mérito mais rápido. Você precisa ter a sua mente aberta, né, para gerar sabedoria e receber todas as qualidades do entendimento mais rápido. Como você faz isso para poder obter isso? Aí que vem as preliminares, o Nondro, que é imprescindível para quem vai trilhar o caminho Vajrayana, quem vai fazer prática Vajrayana. Tem que haver o Nondro. Nondro, práticas preliminares especiais. Em que você, através de... Você purifica o corpo, purifica a palavra e mente, você gera sabedoria e você bota sua mente em conexão com o Guru, para receber as bênçãos do Guru. Isso se faz através das 100.000 prosternações, 100.000 recitação do mantra de Vajrasattva. Lembra que foi de Vajrasattva, do mantra de 100 sílabas, que é a essência das divindades? Você recita ele 100.111 vezes. Você faz oferenda de mandala, que você vai estar oferecendo todo o universo e todas as riquezas do universo para todos os Budas, para gerar mérito. Enquanto no caminho Mahayana, que é o da Prajnaparamita, é generosidade, né? A paciência,
esforço, moral, meditação e sabedoria. Esse é o caminho do Bodhisattva, dentro do Mahayana, aos poucos. Enquanto no caminho Vajrayana, que é o Mahasiddha, né, o caminho do Mahasiddha, do Vidyadhara, do Mahasiddha, ele não trabalha com esse caminho de generosidade, ele trabalha com os canais, ventos e chakras, que é o Tsalum. Tsalum, o Yogi. O Guru Yogi é o quarto dos preliminares. Então essa é a diferença. Voltando ao assunto da morte, assim, algumas pessoas no leito de morte, assim, têm algumas doenças que sentem muitas dores. Então, está morrendo com muita dor e às vezes tem que dar alguns remédios tipo opiáceo, anestesia. E queria saber se esses remédios não, mas anestésico, atrapalha na hora do bardo, quando a pessoa vai ficar na hora de morrer, assim, essas drogas podem atrapalhar a consciência na hora da morte. E se seria aconselhável uma pessoa que está com uma dor dessa, dar esses remédios ou não. E se isso não seria compaixão, assim, qual é a compaixão? Deixar a pessoa sentir dor? Ou, sabe, são duas perguntas, se confunde e se confunde. O que faz? Você deixa a pessoa sofrer dor mesmo, você dane-se? Primeira coisa, depende do tipo de pessoa, né? Se for uma pessoa normal, melhor você dar um analgésico, porque a dor pode gerar mais confusão no sofrimento, pode gerar mais estado de ânsia, de nervosismo. Se for um praticante que tem um controle de prática, entendeu? Essa dor não vai importunar tanto. Então é melhor que ele fique numa morte natural do que dar coisas que possam, entorpecer a mente dele, o estado mental. Entendeu? Por exemplo, a sua santidade, o 16º Karmapa, tinha um câncer, morreu de câncer. Entendeu? E o câncer estava sempre se movendo de um lado para outro. E o relato do médico disse, antes de morrer, que foi impressionado, porque ele mesmo no estado que estava de câncer, que não adiantava mais analgésico nenhum, né? O médico sabia que era uma dor intensa que ele estava sofrendo, e ele estava normal. Ele, como se tivesse sentido nada. Ele estava sorrindo e estava normal. Então, se o indivíduo não tem essa capacidade de prática, se não vai influenciar nada, é melhor que ele seja dado todos os paliativos para que possa sofrer menos, porque não vai fazer diferença nenhuma. Porque o que vai fazer diferença nisso é o karma passado dele, o estado de mente que ele está. E também tem o problema de que o estado que ele chegou naquele momento também é devido ao karma. Você tem que sempre... O karma, nessa situação de realidade conceitual, ele está sempre lá. É uma coisa que não pode tirar fora. Se ele chegou no estado de morte, de muito sofrimento, de dor, isso não é que é karma que ele fez, mas é o karma de constituição do corpo, de houve uma coisa qualquer. No sentido de má formação dos órgãos, qualquer coisa assim que levou a desenvolver uma doença que dá tanto sofrimento. E outras doenças não dão sofrimento, outras dão sofrimento. Então isso é relativo ao karma de cada um. E uma pessoa que pratica, geralmente um praticante, quando digo praticante, que nesse nível de poder observar todo o processo de morte de tudo, entendeu? Ele vai ser muito mais habilidoso em lidar com o processo de morte, com o processo de dor e tudo. Mas nesse caso, é claro, é melhor que o indivíduo não tome nenhum remédio que possa perturbar ou entorpecer a sua mente. No caso de um praticante que realmente pratica, entendeu? Que possa acompanhar passo a passo o estágio de morte, que tenha essa prática toda. Agora, de uma pessoa normal, não vai influenciar em nada. No sentido até melhor que ela tenha menos dor, para que ela não possa gerar raiva ou qualquer coisa, situação na hora de morrer, e aquilo ficar impresso, para que ela seja mais sedada. Como
quando o corpo, naquele momento que ele se sente preso, no momento natural, se ele ficar nervoso, ele sai e vê o corpo. Antes, Não, ele não fica nervoso, não. É que quando ele toma consciência, ele retorna, ele acorda, é como se ele tomasse consciência de eu mais grosseiro. Então é como se ele se sentisse que está preso em uma gaiola, que ele não tem mais conexão com o corpo. Não, isso naturalmente vai sair. A melhor forma que tem é o indivíduo não sair pelos canais inferiores, pelo ânus, pela uretra, pelo umbigo. São os 3 canais para o inferno, fantasmas famintos e para os animais. Né? Mas sair pela garganta, pelo nariz, pela boca, pelo nariz, por aqui por cima. Tá? Na verdade tem outras saídas que são divisórias de outros reinos, assim, dos deuses. Mas em geral é assim. E por isso que é de bom ajuda para quem estiver perto, fazer essa coisa de tocar a pessoa, bater no alto da cabeça. Entendeu? E se a pessoa que está morrendo não tiver nada disso, ela tivesse condições nessa hora, na verdade, quem tem condições vai ejetar a consciência. Ela vai estar solta dentro de uma coisa, ela vai ejetar a consciência. Ou ela vai procurar abertura de cima. E também isso também não é que ela vai procurar conscientemente. O karma também já vai estar impelindo ela para isso. Se todo o karma que fez ela ter uma concepção e uma emoção e motivação de animal, aquela coisa animal, aquela vez de estupidez, ela vai sair daquela forma. Ou se já está gerando ódio, se for um karma muito ódio antes de morrer, a mente vai totalmente acordar com ódio. Ódio ou aversão, com toda a sessão tomada. E isso vai fazer com que ela renasça, saia por esse caminho. Não é que a pessoa tenha consciência e vai, não. Já assim, ela fica mais levada do que ela leva. Mas se você bater aqui, isso vai ajudar muito para que ela, se tiver uma leve propensão de nascer num reino inferior, ela possa talvez despertar e não acontecer isso, para garantir que ela possa que ela vai realmente renascer no reino superior. Superior que eu digo entre os humanos, é o reino com menos sofrimento, entre os humanos, dos semideuses ou dos deuses. Eu vi uma vez, acho que não da lei não, que quando faz um ano da morte de uma pessoa, quando faz um ano, você fazer naquele dia uma prática bem forte, que a pessoa estaria renascendo. Mas um ano são 12 meses, aí não combina com os 49 dias. Não, mas o 49 dias não é, a maioria são 9 dias. Então, de precaução, você faz de um ano, você nunca sabe. E vale isso? Vamos fazer uma prática bem forte? Vale, porque vai que a pessoa não renasceu em 49 dias, está num desses presos no bar, a gente nunca sabe. E sempre se faz isso. Mesmo pessoas, às vezes, que nascem em outros estados, essa pessoa pode vir a perceber, a ter conexão com essa prática. A pessoa pode nascer em outro estado, ou estar presa em outra situação, e ela, através dessa sua prática muito forte, depois de um ano, ela pode se beneficiar disso, vir a perceber isso. Mas esses 49 dias são 49 dias solar mesmo, ou pode ser um tempo especulativo? Mas ele não é fixo. Você pode nascer antes, mas o máximo vai até 49 dias para você nascer. Acontece de extrapolar algum mais, mas são casos especiais, não é muito difícil, que não é o normal. O normal é de 49 dias para menos. Entendeu? Que acontece isso. Sobre a aparição das divindades no bar, quem é praticante, que já fez parte de visualização, vê essas divindades ou apenas luzes? Não, elas aparecem, só que elas são muito fortes. Se você já tem costume de visualizar a divindade, você não vai ter medo do brilho dela, porque supostamente, quando você visualiza a divindade de Chenes, é muito branco, muito claro. Não, é a própria divindade.
São cores, não. Aparece cores também, mas também aparece a própria divindade. Isso seria semelhante àquelas pessoas que morrem e ressuscitam por aparelho, assim, ficam minutos mortos. Aí quase todos falam que vem uma luz brilhante, assim, no corpo. Vem pessoas, né? Você lembra que eu falei com você que vai ocorrendo aquelas surgimentos internos, experiências internas, experiências secretas? Você vai tendo algumas experiências de grosseria mais escuras, mas automaticamente começa a ver uma miragem bruxuleando, né? Depois se torna mais uma coisa mais como vagalumes, depois uma vela de lâmpada, sabe? É quando você vai tomando a mente, a consciência vai se aproximando mais da natureza básica, do seu estado básico. Mas ainda assim, ela pode ser revivida, enquanto aquele elemento, o vento, não dissolveu todo ainda. Então talvez seja esse tipo de experiência. Não que haver uma luz, o que ela está vendo é a própria luminosidade básica que ela é em essência. Não é uma luz assim, mas é a claridade que não é a falta assim, de assim, o inverso de toda a escuridão de não consciência. Não, pode falar. Existe algum grau assim, de aprendizado, sabedoria dentro do budismo tibetano que permita a um praticante a saber se uma pessoa pode estar dentro do bardo, se ela depois dos 49 dias, ou se ela saiu, ou se ela foi para um reino animal, para um reino sem Deus? Existe algum conhecimento? Assim não. Você pode ter vagas indicações, talvez por conexão, algum tipo de adivinhação, não sei, entendeu? E se você tiver a faculdade de poder ver isso, fazer realização para poder ver isso, entendeu? Ver seres no bardo, né? Tem uma história de que tinha no Rio Ganges, tinha um monge budista e um yogi sentado no Ganges, e que tinha um barco com a mãe e a filha. Caíram as duas dentro d'água e a mãe tentando salvar a filha, sabe? Ela queria salvar uma outra porque estava afogando, o amor era tanto quanto uma outra, e as duas acabaram se afogando e morreram. Aí o hindu disse que viu que o mérito daquilo é que elas iam renascer no reino dos deuses, por causa do ter morrido dentro do Ganges, que era sagrado. Ele tinha visto que aquelas duas iam renascer ou renasceram no reino dos deuses, porque elas morreram dentro do Ganges, que era sagrado. Aí o monge budista viu a mesma coisa renascer, mas só disse que não foi porque o Ganges era sagrado. Elas renasceram no reino dos deuses pela generosidade, pela compaixão, né, pelo amor que elas tinham, da querer salvar uma outra, pela ação, pelo estado emocional da hora que elas morreram. Na verdade, de querer ajudar a outra. Tiveram o mérito de nascer no reino dos deuses, não porque morreram no Ganges, mas sim por pensar mais no outro, querer salvar o outro, praticar uma generosidade muito maior, que é pensar mais na filha ou na mãe do que nelas mesmas. Quando surgem as luzes, surge, por exemplo, uma luz amarela e uma suave do reino do Sansara. Isso. Uma suave. Então você pode ser atraído pelaquela suave porque você tem medo da luz, né? Isso. Então, cada cor corresponde a um reino, né? Qual é do reino humano? É azul? Eu nunca sei. Assim. Eu acho que é amarelo. Amarelo? Na verdade, dentro daquela parte do Tcheres tem direitinho, não tem é amarelo sim, do reino dos humanos é amarelo. E se você isso é dentro quando surge as divindades iradas, né? E você está preso dentro do corpo ainda, não saiu ainda, né? Isso não está procurando ainda uma mãe e um pai. E se você vê essas luzes fracas e você for para essas luzes fracas para renascer, você nem passa pelo outro bardo. Entendeu? Você nem vem a sair do corpo, a ver você morto, nem vai procurar renascer,
nem corre atrás de um casal que está tendo relação para poder nascer, nada disso. Você já renasce no bardo, ou você já renasce no seu próximo nascimento daquele estado, daquela base daquele estado, em que você viu todas as luzes e você correu dela, ao mesmo tempo vai acontecer o reflexo, isso como se fosse um espelho, entendeu? Daquilo que é puro realizado, daquilo que é a confusão. Você corre, na verdade, isso não são luzes fora de você, são os aspectos da sua mente, o reconhecimento da natureza, das qualidades iluminadas, ao mesmo tempo elas são refletidas como as qualidades confusas, que são mais apagadas. E como se a gente correr para as qualidades mais confusas e para as luzes mais confusas, nós vamos renascer imediatamente naquele estado. Nem vamos passar para o terceiro barro. Qual é a luz boa? Assim, tipo, boa ou sentir assim, qual é a boa? Assim, tipo, qual é a boa? Você vive mais sentimento. Se eu ver um monte de luz assim, qual que eu vou falar? Essa. A amarela já sei que eu mando, mas qual é que eu posso assim? Essa aqui. Dessas fraquinhas, nenhuma. O melhor mesmo é você pegar aquelas que são fortes e claras e reconhecê-las e deixar aquilo tudo acontecer. As mais brilhantes. Isso. Não sei, porque acontece não é que você tem assim, de vai, não vai, não. Quando acontece a luz brilhante, é automático, você vai tender a fugir dela. E se você tender a fugir, você vai gerar o quê? Aversão. E você vê a fraquinha lá, tipo assim, no fundo do túnel, você vai querer, vai ser o apego. Na verdade, você não tem que ficar amedrontado por nada. Deixar apenas acontecer. Manter a mente calma. É só reconhecer que essas luzes ou essas divindades é a são sabedoria da minha própria mente. Isso. Só é a natureza básica da sua mente, sem problema nenhum. Ficar quieto, se esperar. Você não vai ficar quieto esperar, porque você não tem um corpo. É só termo, assim, a gente só está usando o termo. Claro que isso é uma projeção da mente, mas a projeção da mente para mim é. Aí, se você não corre, só não vou correr. Imagina que isso é a sabedoria desabrochando, é a flor desabrochando. É como se você corresse no desabrochar da sua própria realização. Você corre, você se afasta da sua realização. Se você deixar isso tudo acontecer e não julgar isso tudo e preencher, porque isso não é nada de fora, preencher toda a sua mente, ela vai se revelar totalmente e vai totalmente amadurecer. E você vai realizar essa sabedoria. E daí... Você como se fosse unir a ela? Não, porque já está ali, não precisa se unir. Ela vai apenas se revelar totalmente e você vai revelar toda a sabedoria. E daí você vai estar consciente de tudo. Vai ser liberado de todas as confusões mentais. E vai ser, no caso, reconhecer a natureza de todas as coisas. Brahma, você reconhecendo uma luz, você já realiza todas. É porque todas nós temos no interior. Na verdade, o que acontece é que elas todas surgem assim, e se você deixar, elas todas vão como dissolver dentro do seu coração. Só que não é um coração, porque não tem um corpo, mas no sentido de dentro de você mesmo. É válido, quando você perceber que o elemento ar já está se dissolvendo, você, sei lá, sentir bodhicitta, gerar bodhicitta, ou não? Na verdade, o bodhicitta tem que vir antes. Tem que vir de antes. A bodhicitta é uma coisa que você treina para estabelecer. Bodhicitta é uma coisa que você, sabe, tira do pacote e usa na hora dos momentos difíceis. Bodhicitta é uma coisa que tem que ser estabelecida na sua mente. Quando estabelecida, é que não sai mais dali. Aquilo está presente todo o tempo, mesmo agora. Se você desenvolve bodhicitta agora, está presente a todo momento, nos momentos ruins e difíceis. Não é uma coisa que você guarda e um step você tirar aqui. Agora não, vou lançar a mão da minha bodhicitta. Não é isso. Bodhicitta, quando ela estabelece. Bodhicitta é a mente altruísta, né, de compaixão para todos os seres, de realização para todos os seres. Então não é uma coisa que você vai tirar, vou usar a mão da minha bodhicitta agora. Não. A bodhicitta já está ali. Então tudo isso vai acontecer já com bodhicitta. E se você consegue estabelecer bodhicitta disso tudo, tudo vai ser realizado. O fato de ficar tranquilo
ao ver essa luz também pode ser karma, assim, porque se é uma coisa tão brilhante que dá medo, não você tem coragem de enfrentar, né? E de enfrentar aquilo também não é karma, também, assim, se você na hora não tem pânico com aquilo, aquilo também não é o desenvolvimento kármico. É o hábito que você criou anteriormente na vida passada. Você criou o hábito de reconhecer isso como... Tem umas técnicas de quando você aperta muito bem o dente. Gente, não tem só luz, não, tem som também. Sons ensurdecedores, horríveis. Horrível porque é muito alto. Se você fechar o olho muito, diz que, e muito apertar muito o dente, essas próprias luzes também aparecem. Você tem tipo assim, uma... Como é que fala mesmo? Um vislumbre dessas luzes. A prática dentro da escola Nima, de Togal, é que você praticamente quase que olha diretamente para o sol, ou você fica dentro de um retiro fechado, escuro, chama retiro de bardo. Você vai falar nisso em livro sobre tibetano? Que se fecha em caverna, fecha todas as luzinhas, tudo escuro, fica lá praticando a escuridão total. É bobo aquele filme, né? O que acontece? Como você está... Uma coisa no Togal, quando você trabalha com luz, você olha diretamente para o sol, todas as divindades aparecem. As mesmas divindades aparecem, porque você está apenas ativando essas mesmas atividades da sua mente. Porque é uma técnica que tem. E a outra, que é do bardo, que você fica no escuro, em que a partir de tanto tempo no escuro você perde todos os sentidos. Porque é tudo escuro, você não tem mais nada. E você faz meditando. E você começa também a vislumbrar, a surgir dentro dessa escuridão total. Você não consegue mais ver com o seu olho. Só a mente, aí começa a claridade da mente. Você começa a ver a sua mente. Não é? A sua mente desperta. E acontece essas mesmas luzes, esse mesmo som, mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Por isso que isso não é uma coisa que acontece só para budistas e para católicos. Porque se a pessoa pratica Togal, essas mesmas experiências que acontecem na morte, vai acontecer também na prática. Que isso é uma particularidade da escola Nima, que o Togal é a parte do Dzogchen, né? Vajrayana, dentro da escola Nima. Mesma coisa. E hoje são 10 para as 5, né? A gente podia terminar por aqui. E com o tempo, é uma coisa que é meio estranha, gente, né? Esse bardo, toda essa coisa. Mas quando o indivíduo começa aos poucos se inteirar, porque isso não é uma coisa isolada de ensinamento, isso é relacionado com outros tipos, todo tipo de ensinamento budista, todas as visões e filosofias budistas, somente dentro do Vajrayana, em que tem que se ter mais conhecimento para poder isso ficar mais claro, como acontece. Se a gente começar a pegar isso e comparar com outras coisas que a gente tem, fica meio confuso. O Buda histórico ensinou 48 anos, né? O Buda Nós temos 48 anos ainda para estudar, né? O Buda ensinou 48 anos, né? Isso ele pessoalmente, fora o que ele ensinou com emanações dele. Ele ensinou, o Buda, na verdade o Vajrayana, ele só ensinou quando ele se manifestou como Guhya Samadja. E depois ele falou para o Vajrapani para ensinar. O Vajrayana foi ensinar só depois da morte de Buda, nesse tempo. Porque precisava de ter um aspecto totalmente especial para ensinar o Vajrayana. Ok? O Sonam Deya Danje Zipanya